E o meu entrevistado deste bloco é o vereador professor Dalberto, do PDT na Câmara Municipal de Rio Claro. Boa noite, vereador. Boa noite, Paloma. Mais uma vez um prazer estar aqui na TV. Então vamos lá. Vereador, eu gostaria que a gente fizesse um balanço das atividades legislativas desse ano de 2013, mas eu gostaria de focar principalmente um assunto que foi a educação. A educação foi aí o carro-chefe do seu mandato nesse primeiro ano, até porque como professor escolheu essa luta também na Câmara Municipal. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito da criação da Frente Parlamentar, é uma novidade aí na Câmara Municipal e que o senhor presidiu e teve aí alguns resultados positivos. Eu gostaria então que o senhor falasse sobre a Frente Parlamentar. Perfeito, Paloma. Olha, de fato a educação é uma preocupação prioritária no nosso mandato, não poderia deixar de ser assim, né? Por toda a nossa trajetória, nosso trabalho na educação, né? E na verdade não é que o professor, né, ele escolhe a luta, né? Na verdade ele já nasce na luta, porque ele é obrigado, né, devido a todas as situações que nós passamos, todos os enfrentamentos, então ele já é jogado na luta, então não tem outro jeito, ele tem que lutar, e é o que a gente faz, né, dentro da sala de aula e agora dentro da atuação parlamentar. Então, de fato, eu acho que foi muito importante, né? No dia 12 de agosto deste ano, nós criamos aí a Frente Parlamentar em Defesa da Educação. Ela é uma frente multipartidária, são vários vereadores que estão nos ajudando neste trabalho, mas com foco, né? Com foco, com um tema que é a defesa da educação. Então a gente conversou muito nesses últimos meses, né, atuou bastante, já começou a criar uma pauta específica, né, dentro da frente parlamentar. Nós tivemos o cuidado de visitar muitas escolas, Paloma, aqui de Rio Claro. Eu imagino que a maioria delas nós já tenhamos passado, conversado com diretores, professores, outros funcionários envolvidos. Isso nos deu um quadro muito bom da educação aqui em Rio Claro, muito bom no sentido de análise, né? Porque a educação, na verdade, ela tem muitos problemas que precisam ser sanados, mas esse nosso trabalho de campo, eu acho que foi fundamental para a gente ter esse diagnóstico do que é a rede municipal. Eu já atuava na rede estadual, né, e até mesmo da rede particular, Paloma. Agora, como foram realizadas reuniões com a secretaria, com o sindicato, como foi? Perfeito, a partir do momento que nós criamos a frente, né, as atividades dela já avançaram muito rápido, porque nós fizemos questão de chamar todos os envolvidos diretamente no processo educacional. Como nós estamos na Câmara Municipal, né, nós vamos ter uma atuação mais direta com a rede municipal de educação por uma questão de esfera de governo. Então nós tivemos o cuidado de nos reunirmos várias vezes com a Secretaria de Educação, né, a secretária Heloísa do Carmo, tivemos várias vezes com ela, nos reunimos também com o sindicato, né, que representa a categoria dos servidores municipais, inclusive da educação, e nos reunimos também com o dirigente de ensino, que apesar dele ser dirigente de ensino, Beto Varus, dirigente da rede estadual, também a rede estadual está inserida no município. E nós fizemos essas reuniões e apresentamos as pautas que muitas vezes foram colhidas com os próprios educadores, funcionários, professores, que nós podemos falar um pouco sobre isso. E essas pautas, exatamente, estão relacionadas tanto à questão dos servidores, quanto também à questão de metodologia de ensino e outras coisas relacionadas ao oferecimento da educação. Então, eu gostaria primeiro que a gente falasse a respeito de melhorias no plano de carreiras, de cargos, salários para os servidores municipais da educação. Eu sei que existe um trabalho do senhor relacionado a monitores, ao pessoal do quadro 2. Então eu gostaria que o senhor falasse de cada uma delas. Isso, Paloma. Então, nessas visitas que nós fizemos à escola, né, e já com essa nossa trajetória que a gente tem na luta sindical, na luta pelos trabalhadores da educação, daí nós diagnosticamos os principais problemas na educação, né? Além do contexto geral, né, Paloma, que é baixo nível salarial, né, de maneira geral, e condições de trabalho não adequadas, né, isso é no nível geral, nós identificamos as demandas específicas da educação. Por exemplo, no caso que você citou do quadro 2, o quadro 2 é um quadro de professores efetivos
que substituem, apesar de eles serem efetivos, eles substituem os professores que são afastados para se tornar coordenadores e vice-diretores. Então eles são efetivos, eles terão aulas de qualquer jeito, né? Eles ministrarão aulas, porém, infelizmente, há um quadro com cerca de 183 pessoas que não tem direito a plano de carreira. Então ele é o único professor da rede municipal de Rio Claro sem o direito a plano de carreira, o que nós achamos extremamente injusto com esse profissional, porque ele está na sala de aula, ele realiza o mesmo trabalho do chamado quadro 1, não é? E está à margem da lei, na verdade, porque, na verdade, a secretaria nesse momento está à margem da lei, porque a lei manda dar plano de carreira para o professor, isso já aparece na Constituição de 1988, depois aparece numa lei mais específica, a chamada Lei do Piso e da Jornada, né, que especifica a questão da evolução do professor. E esse quadro 2, esse grupo de 180 professores, não tem hoje direito a isso. Então nós temos lutado para que eles tenham, né? E há um outro fato novo, né? Que é esse que você citou, o plano de cargos e salários da prefeitura, o projeto que nos foi enviado, mas ele é do quadro geral. E como o quadro 2 ele pertence ao quadro magistério, então ele não está contemplado nessa proposta. Então qual é o risco que se corre? Resumindo, de a prefeitura toda ter um plano de carreira, o quadro geral e o quadro 1 que já tem, e o único que ficar de fora do plano de carreira seriam esses profissionais do quadro 2, o que para nós é inadmissível. Agora, vereador, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com a secretária de Educação, a Heloísa, e ela falou a respeito da folha de pagamento, que seria um dos problemas para que não seja feita essa adequação com o quadro 2, seria a folha de pagamento. Na sua avaliação, existe alguma solução, alguma alternativa, nem que seja incluída a parte do quadro 2 na reforma, que seja pensado isso nessa reforma administrativa, e como fazer isso em relação à folha de pagamento? Eu gostaria que o senhor... Primeiro, o que acontece, né? Há um problema em relação à secretaria, porque ela ainda não nos atendeu no sentido de dizer qual é o impacto econômico do plano de carreira. Entendi. Então, nós já foi enviado documentação para a secretaria, mas nós, infelizmente, não obtivemos resposta ainda, inclusive... E são 180 funcionários. 183 pessoas, cerca de 183, né? Um pouco mais, um pouco menos, talvez, mas dentro dessa faixa. E a secretaria não nos disse qual é o impacto. Como esses professores já estão enquadrados na chamada faixa inicial, nós imaginamos que o efeito de enquadramento imediato deles, o impacto, seja muito baixo. Muito baixo, né, Paloma? Porque se nós temos cerca de 6 mil funcionários e nós estamos lidando com o universo de 183, nós estamos falando em torno de 3% dos funcionários municipais, né? E ainda não se trata, veja, ninguém está pedindo imediatamente um aumento para eles. Nós estamos pedindo um plano de carreira. O que isso significa? Que se houver aumento na evolução, isso vai se dar daqui 2, 3 anos para aqueles que atingirem as metas. Perfeitamente. Então a gente considera absolutamente plausível, mesmo ainda a secretaria não nos tendo fornecido a documentação, a gente considera absolutamente plausível a reivindicação desses professores. E em relação aos monitores? Os monitores também é outra questão bastante complicada, né? Bastante complicada, mas a gente também acha que a Secretaria Municipal de Educação ela tem que pelo menos abrir o diálogo com essa classe, pelo menos abrir o diálogo. Porque o que acontece? Na prática, Paloma, o monitor, ele é um trabalhador que ele também exerce a função de professor, na prática, porque ele cuida e educa. Né? Quando ele está lá na sala de aula com a criança, ele troca a fralda, ele dá o remédio, ele dá o banho, ele alimenta, mas também ele estimula a criança com as brincadeiras, ele estimula a criança com jogos, ele estimula a criança na matemática. Existe toda uma metodologia, então, a pedagogia. Uma pedagogia, uma metodologia, como você disse. Então, na verdade, ele realiza o trabalho de professor, porque ele cuida e educa. Né? E a LDB é muito clara em afirmar que os anos iniciais, que é a educação infantil, ela trabalha com esses dois aspectos, o educar e o cuidar, que é o que o monitor faz. Então eles precisam ser mais valorizados, né? Ele precisa ser entendido como professor. Há uma distorção muito complicada no nosso quadro, que ele não está no quadro do magistério também, não está no chamado quadro da educação, ele também está nesse quadro geral, que seria o quadro proposto para a reforma, né? Que a reforma é o quadro geral, não afeta
o quadro diretamente ligado à educação, mas ele na verdade deveria estar nesse quadro da educação. E para complicar, muitos deles já não têm mais só ensino médio, eles têm também pedagogia. Então são pessoas exercendo a função docente com pedagogia, mas não reconhecidos como tal. Porém, a própria secretaria, ela muitas vezes exige deles, né, atividades condizentes com a atividade de professor. Por exemplo, relatórios, fichas, avaliações. Então, quer dizer, ela exige como professor, mas não os reconhece dentro da rede como professor. Então, essa é uma questão que precisa ser tratada. Ninguém aqui está pedindo que a mudança seja do dia para a noite, a gente entende as limitações orçamentárias, porém, a gente acha que precisa imediatamente abrir diálogo com essa classe dos monitores. E essa discussão continuará o ano que vem com a retomada das atividades? Com certeza. O fato novo é este, né, Paloma? O fato novo é que há uma discussão de plano de cargos e salários. Nessa discussão está descrito as funções, né? Eles continuam descritos dessa forma que eu te disse, sim, educando e cuidando, mas não reconhecidos. Inclusive é uma classe que não tem capacitação formalizada, né? Ou seja, ele vai lá, ele desempenha o seu trabalho, Paloma, mas em nenhum momento ele é capacitado dentro do horário de trabalho como professor, que tem a chamada HTP, que é uma hora de trabalho pedagógico, ou coletivo, ou individual, ou livre, mas enfim, ele tem os horários específicos para fazer a preparação ao professor. O monitor, ele não tem isso. A Secretaria da Educação, ela não regulamentou isso. Então, ele é colocado na função pedagógica, mas ele não tem a capacitação para isso. A Secretaria não fornece. Existe um plano municipal de educação? Existe um plano municipal de educação que foi criado pelos próprios envolvidos na educação. Foi votado não pela Câmara, mas pela Assembleia, que aprovou esse plano municipal e foi entregue ao Executivo. Cabe agora ao Executivo encaminhar esse plano municipal de educação. Todas essas questões estão postas no plano municipal de educação, mas cabe, isso não é uma função do Legislativo, é o encaminhamento. O Executivo precisa nos encaminhar para que a gente possa votar, e nessa votação poderia, por exemplo, mas ir resolvendo essas questões estão inseridas... Estão postas lá. Todas as questões, a do quadro 2, a do monitor e diversas outras. E esse plano está com o Executivo? Está com o Executivo, nós estamos no aguardo do envio do Executivo para o Legislativo, para que nós possamos discutir essas questões, inclusive a do monitor. Perfeitamente. Aí poderia incluir essa pauta na frente parlamentar. Já é uma pauta, já é uma pauta. Mas com o projeto em mãos, não é? Vocês vão poder, acho que, abrir a discussão. Exato. Isso ajudaria muito, porque aí já estaria tramitando na Câmara oficialmente, né, Paloma, como você disse, e aí o debate ele estaria, de fato, alicerçado num documento oficial. E vereador, o senhor também fez questão de homenagear, prestar assim, o seu reconhecimento aos servidores municipais. E eu gostaria que o senhor falasse sobre esta homenagem, foi a entrega de medalhas a mais de 50, se não me engano, servidores. Isso. E eu gostaria que o senhor falasse sobre esse reconhecimento, essa valorização, porque o senhor está atuando aí para melhorar a carreira, né, o plano de carreira, a faixa salarial, a questão, né, toda essa questão salarial, mas também o reconhecimento do trabalho, da dedicação também é importante. E eu gostaria que o senhor falasse sobre essa iniciativa. Perfeito, foi uma iniciativa que nos deixou muito felizes, né? Como era a primeira vez que a Câmara homenageava diretamente um grupo numeroso de envolvidos na educação, então a gente tinha dúvida se as pessoas, como é que as pessoas iriam entender esse prêmio, se elas, né, compreenderiam que a educação também merece ser premiada, reconhecida, porque as diversas outras classes de trabalhadores, elas eram reconhecidas e premiadas na Câmara, e tudo bem, porém a educação ela estava excluída, pelo menos no sentido mais democrático da palavra. Então nós lançamos, né, se chama Medalha de Mérito ao Servidor na Educação. Teve duas coisas que nós gostamos muito, dois aspectos, foi que primeiro ela não era voltada só para professor. Porque na educação você não tem só o professor, né? Você tem a merendeira, você tem a cozinheira, você tem o inspetor de aluno, você tem o monitor, você tem o auxiliar de serviços gerais, enfim, uma grande gama de pessoas estão envolvidas na educação e ajudando na educação. Então essa medalha, ela poderia ser outorgada a qualquer pessoa envolvida na educação. E a escolha, Paloma, foi feita pelas escolas.
Em nenhum momento nós interferimos quem iria receber. Na verdade, não foi uma escolha da Câmara Municipal, do professor Adalberto. Dos próprios funcionários, das pessoas envolvidas. Exato, através de eleições, eles fizeram muitas eleições nas escolas, né? Cada escola pôde, como é um universo muito grande, nós resolvemos que cada escola, são 54 escolas, é um universo grande, mas cada escola poderia escolher a pessoa que seria homenageada naquele ano. Deixamos claro que não era uma medalha de melhor em nada, né? Não era uma questão de ser melhor, mas era o reconhecimento de um trabalho, alguém que tivesse prestado por um tempo, ou naquele ano especificamente, uma coisa especial para a escola, tivesse ofertado algo especial do seu trabalho e mereceria por isso ser reconhecido. Também deixamos claro que o fato de receber a medalha não ia resolver os problemas, infelizmente, estruturais da escola, né? A gente até falou, olha, não vai abrir goteira, nem fechar goteira, mas vai reconhecer o trabalho, né? Você devolve o trabalho da pessoa, o reconhecimento, como a gente disse, ungido de algum brilho, né? De algum mérito. Isso é importante também, né, Paloma? Além do mais importante, que são essas pautas que nós falamos, as pautas trabalhistas, as pautas sindicais, que a gente tem falado quase todas as sessões da Câmara. Vereador Adalberto, o senhor citou agora há pouco a questão de infraestrutura das escolas. Certo. E eu gostaria então agora da gente focar nessa parte estrutural, né? As adequações físicas, a necessidade de algumas reformas. E eu gostaria também que o senhor pontuasse se o senhor elaborou requerimentos ou conversou até mesmo com a secretária sobre este assunto, também na necessidade de reestruturação física das escolas. Elaborei requerimento, né? Primeiro um requerimento geral sobre a necessidade de reestruturação física de praticamente todas as escolas, né? Todas as escolas têm problemas estruturais, umas mais, outras menos, perdão, mas muitas têm. E aí também problemas específicos, né? Nós temos alguns problemas específicos, por exemplo, nós tínhamos obras paradas dentro de algumas escolas, né? Era o caso do Monsenhor, era o caso do Paulo Quelha, era o caso do Hamilton Prado, que eram obras paradas inclusive de governos anteriores. Nós pedimos essa agilização. Nós tivemos um problema grave na escola Armando Grise, onde um muro ameaçava desabar por cima das classes, né, dos alunos que são muito pequenos, portanto uma situação muito de risco, nós interviemos também. Existem várias outras escolas também com problemas estruturais, e o que nós achamos é que a Secretaria Municipal de Educação, ela precisa, além de alocar mais recursos, né, porque muitas vezes falta recurso, ela precisa melhorar a gestão dentro dessa questão da estrutura física das escolas. O que nós temos recebido de informação da parte dos gestores é que demora muito as reformas, muitas simplesmente não são feitas, e isso compromete, porque na verdade a escola, Paloma, ela tem que focar no trabalho pedagógico, não é? No aprendizado, na convivência, na humanização. Se ela tiver que perder muito tempo, Paloma, com o conserto da torneira, com o conserto do telhado, com o muro que ameaça desabar, por exemplo, que nem lá na escola Monsenhor, então ela perde um tempo precioso da parte pedagógica. Então nosso objetivo é o quê? Gerar uma estrutura que dê tranquilidade ao gestor e ao professor para que ele possa fazer o trabalho dele, porque não é o trabalho diretamente envolvido na questão pedagógica. Por isso que nós estivemos muito atentos a essa questão da estrutura. Melhorou um pouco, né? Mais para o final do ano melhorou um pouco. Na sua avaliação precisaria ser um pouco mais dinâmico, é isso? Tem que ser mais dinâmico, tem que ter mais pessoas envolvidas, mais recursos, né? Ter um planejamento melhor, elaborado. Talvez uma empresa ajudando, né? Se a prefeitura não tiver de imediato pessoal para fazer isso, talvez uma empresa ajudando nesse serviço de manutenção para que haja agilidade, né? O que não pode é a equipe gestora, os professores, né, ficarem tensos por uma questão que não está ligada diretamente à parte pedagógica. Isso a gente reclamou bastante com a secretaria e melhorou um pouco no final do ano, do meio para o final a gente percebeu que melhorou um pouco, acelerou um pouco mais essa questão, mas ainda está bem longe do ideal. Depois, se possível, eu queria falar um pouquinho também da questão das dirigentes de creche. Pode se falar. você puder acrescentar, que é outra questão, você citou a questão dos monitores, do quadro 2, né? Acrescentar também a questão das dirigentes, Paloma, de creche, né? Porque é uma situação também específica da educação. São cerca de 8 dirigentes, que elas são dirigentes com certo tempo na rede, mas que elas não são reconhecidas como as diretoras de escola. Também não tem um plano de carreira. Elas têm um salário diferenciado, as dirigentes de creche, mas na prática elas realizam as mesmas funções das diretoras. Então são cerca de 8
né, na rede. Nós precisávamos, então, urgentemente fornecer o plano de carreira para elas e equiparação salarial com as diretoras, já que elas fazem função idêntica. Entendi, perfeitamente. Agora, o senhor também esteve participando com os jovens, né, os integrantes do Parlamento Jovem da Câmara Municipal. Foi, inclusive, a Assembleia Legislativa, acompanhou esses jovens lá na Assembleia. E eu gostaria que o senhor falasse, porque antes das sessões parlamentares dos jovens, o senhor sempre fazia reuniões com ele, fazia também um incentivo da leitura, e eu gostaria que o senhor falasse como foi também essa parte com a juventude. Entendi. A gente já trabalha com jovem há um tempo, né, Paloma? Embora não seja mais tão jovem, né? A gente trabalha bastante com o jovem, gosta muito, né, de debater. E esse pessoal que veio para o Parlamento Jovem aqui de Rio Claro é um pessoal muito interessado, né? Gosta muito de conversar sobre os temas. Nós tivemos um ano muito bom para isso, né? Que foram as manifestações lá de maio, junho, que colocou em evidência muitos temas nacionais, muitos temas políticos, né? Até quem não estava acompanhando muito, de repente se viu lá no meio da rua, né, Paloma, protestando e levando cartaz e tudo. A gente achou bastante positivo isso. Então é uma geração que já nasceu, digamos assim, na rua, né? Nos movimentos, né? Às vezes até mesmo sem antes ganhar consistência teórica. Ele foi para a rua primeiro, que não é necessariamente ruim. Foi para a rua primeiro para depois ler, para depois conversar sobre essas questões, etc. Então, a gente fez questão de estar com o Parlamento Jovem, de ouvi-los, né, deles trazerem as suas demandas, né. Eles trabalharam um livro com a gente lá com a Frente Parlamentar, chama 1968, o ano que não terminou, do Zuenir Ventura, que fala dos movimentos lá da década de 60. E aí a gente pediu para eles fazerem uma comparação do que eles leram ali. Vocês fizeram um debate? Fizemos um debate, e aí eles comparando o que acontecia lá na ditadura, né, como é que eram os jovens lá vítimas do regime militar e o que aconteceu em 2013 que eles participaram. Então eles tiveram a oportunidade de conhecer um processo pela leitura e outro processo na prática, vivenciando aquilo. Então foi muito interessante do ponto de vista de ideias, né, e de quadro comparativo. Então nos deixou bastante satisfeito também essa atividade. O Parlamento Jovem, a gente entende que é uma atividade que tem que ser cada vez mais estimulada dentro da Câmara Municipal, para que as pessoas conheçam, né, de fato o que é o funcionamento do parlamento, para que também desfaça-se alguns mitos, né, que circulam aí pela sociedade a respeito do parlamento, e para que as pessoas entendam que o parlamento nada mais é do que um centro de debates, de ideias e que procura a evolução da sociedade, a melhoria das condições do povo, mesmo com as suas contradições. Na sua avaliação, seria importante que discussões e debates, como foi feito desta vez com o Parlamento Jovem, fosse uma coisa mais constante, que a Câmara Municipal até pudesse oferecer mais debates entre os vereadores e os jovens? Eu acho que sim, Paloma. Eu acho que é uma excelente ideia sua, né, essa sugestão. Eu acho que, inclusive, futuramente a gente poderia até instalar algo como uma escola de política, né? Uma escola de política escola não no sentido de que alguém vá só ele ensinar o outro, mas no sentido das ideias circularem, né? Das ideias se integrarem. Então, eu acho que isso é um papel do parlamento também, a educação política. Além da fiscalização, da elaboração de leis, de requerimentos, etc., também é um papel do parlamento a questão do ensino em relação à política, porque ali é o campo mais fértil para isso, né? Então nós temos diversas experiências, né, no Congresso Nacional sobre isso, na Assembleia Legislativa, que é o caso do Estado. Então eu acho que a gente deve aprofundar sim, eu acho que é uma excelente ideia, deve aprofundar. E vamos tentar fazer isso já o ano que vem. E a experiência, né, de levá-los à Assembleia, como foi? Eu acho que foi bastante positiva, né? Foi bastante positiva porque eles vão compreendendo um pouco a questão das esferas, né? Que é uma dificuldade da população. E entender o que é executivo, o que é o legislativo, né? As limitações que o legislativo tem, por exemplo, às vezes é uma grande dificuldade. E a esfera, né? Que é a esfera municipal, a esfera estadual e o que ela cuida, e a esfera federal o que ela cuida. Então eu percebi que os estudantes do Parlamento Jovem tinham um pouco de dificuldade de fazer essa diferenciação, mas ao final das atividades deles do Parlamento Jovem, agora 2013, eles já estavam bastante conscientes do que era isso, né? Então essas viagens, né, esse trabalho em loco, eles conversaram com vários deputados estaduais na sua visita à Lesp, de vários partidos inclusive, né? E assistiram uma das sessões, tiveram a sorte de ser um dia de sessão, e assistiram
pelo menos uma parte de uma sessão. Então eles puderam compreender um pouco a questão das esferas, isso também é positivo. Antes de encerrar nossa entrevista, vereador Dalberto, eu gostaria também de falar sobre uma propositura de sua autoria, que foi inserir no currículo escolar, nas aulas, a cultura afro-brasileira e indígena. E eu gostaria que o senhor falasse qual foi o objetivo e qual que é a necessidade de inserir esses dois temas na grade escolar. Bom, primeiro tem um plano geral que, infelizmente, né, Paloma, a nossa história, né, a história do Brasil, ela tem vencedor e perdedor, infelizmente, né? Vencedor é o branco colonizador que veio aqui, explorou a terra, né, levou nossas riquezas e deixou praticamente uma terra arrasada. E perdedor é basicamente dois elementos étnicos, que é o negro, que veio aqui como escravo, e o índio, que era um habitante original, e ora era escravizado e ora tinha que fugir para outras regiões, né, para não ter destino pior. Então a gente acha que são duas culturas muito ricas, muito interessantes, mas que não têm a devida atenção da sociedade ainda, né? Apesar das datas que foram criadas, apesar dos feriados, são duas culturas que ainda não têm a devida atenção. Então no nosso espaço, que é o espaço parlamentar, nós procuramos também valorizar essa cultura. Então nós fizemos várias homenagens relacionadas à comunidade negra, inclusive entregamos lá para o Francisco Quintino o título de cidadão emérito aqui de Rio Claro, quer dizer, mandando um recado para a sociedade, né? Que os negros precisam ser valorizados, que a luta dos negros é muito importante. Então, através do título, a gente manda um recado para a sociedade, que a sociedade precisa despertar para determinadas coisas. Na verdade, quando a gente fornece um título, a ideia principal é essa. E o mesmo acontecendo com os índios, né? Nós tivemos a alegria de receber a tribo Funiô, lá na Câmara Municipal. Pela primeira vez um índio sentou na tribuna de honra da Câmara, né? Inclusive nós tivemos que fazer uma discussão inicial com a Procuradoria Jurídica, porque houve um argumento inicial de que eles não seriam autoridades constituídas, né? Não estariam oficializadas para ocupar a tribuna de honra. E aí nós explicamos que o mais importante da oficialização da questão instituída propriamente dita era a questão cultural, que ele era um cacique, ele era um chefe, ele tinha um papel de liderança dentro da sua comunidade, então fazia todo sentido que ele ocupasse a tribuna de honra da Câmara. Foi a primeira vez que isso aconteceu na Câmara Municipal. Então nos deixou muito felizes. Depois eles fizeram várias apresentações artísticas, culturais. É muito interessante a cultura indígena. E eu acho que as nossas crianças precisam aprender isso, porque senão as nossas crianças ficam submetidas a uma cultura apenas estrangeira, nada contra a cultura estrangeira, mas seria muito ruim que eles aprendessem só a respeito da cultura estrangeira e nada da identidade nacional, né, da formação nacional brasileira, que está muito forte o elemento indígena e negro. Então isso tem que começar desde os primeiros anos. Aí o papel do monitor é importante também, porque ele vai construir os valores desde os primeiros anos. E aí, construindo assim, você vai ter uma sociedade que ela vai ser gerida pela questão da tolerância, pela solidariedade, né, que é o que tem faltado. Infelizmente este ano, você acompanhou lá, Paloma, com a gente, nós tivemos um senhor espancado e posteriormente ele morreu devido aos ferimentos por um grupo neonazista aqui em Rio Claro. Ou seja, faz todo sentido que esse trabalho educacional aconteça logo nos primeiros anos, para a criação de valores e para que o indivíduo não chegue lá na frente com mais idade e defenda valores como racismo, xenofobia, violência, que isso seria muito ruim para a nossa sociedade. Agora, uma pergunta assim, até com uma dúvida, como o senhor é professor, seria interessante essa pergunta. A metodologia de ensino hoje, ela é capaz de formar cidadãos conscientes ou conscientizados sobre isso? Porque essa é uma ideia sobre a questão aí de dois temas, né? A cultura afro e a cultura indígena, que precisa ser inserida aí na grade curricular. E hoje, as outras matérias, vamos dizer assim, que são ensinadas dentro de sala de aula, também são oferecidos para que também formem, além da questão educacional ali, seja também formados cidadãos conscientes? Eu acho que assim, de maneira geral, as redes de ensino são muito diversas, né, Paloma? De maneira geral, eu penso que falta isso, né?
falta mais atividades ligadas à cidadania, mais atividades ligadas ao respeito da diversidade, entender a diversidade. Muitas vezes ter o contato direto, né, com a cultura negra, com a cultura indígena, isso é muito importante. Daí a presença da tribo lá de Pernambuco, que eu achei que foi muito interessante, eles passaram inclusive em algumas escolas, né, Paloma? Quer dizer, tem um contato direto com o indígena, com a cultura, com a música, com a dança, com as pinturas. E aí desfaz-se uma série de preconceitos, né, uma série de ideias das pessoas que muitas vezes criticam esse tipo de cultura, mas nunca viram, né? Nunca viram, e elas têm uma reação às vezes inicial de aversão, mas é porque elas não de fato nunca viram, e foi colocada na mente delas uma ideia de cultura única, né? De padronização cultural, que é muito prejudicial para a nossa sociedade. Então eu acho que esse é um dos alicerces do ensino. Se o ensino não ensinar a cidadania, o respeito à diversidade, a riqueza que esse país tem, me parece que perde um pouco o sentido, né? Então eu considero um dos pilares do ensino, mas também considero que isso ainda não vem sendo contemplado da maneira que nós gostaríamos. Daí, no nosso caso, que a gente tem uma atuação municipal, o requerimento que nós pedimos para a Secretaria. Perfeitamente. Professor Adalberto, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu que agradeço. E que o senhor também deixasse aí a sua mensagem de final de ano. Bom, eu desejo para todos aí um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, né? E que em 2014 a gente continue lutando aí contra as desigualdades, contra as injustiças, né? E que no final, lá do ano que vem, em 2014, nós possamos saber que o ano 2014 foi ainda melhor que o ano de 2013. Um abraço a todos aí vocês.